nome de Jesus. Bom, chegou aquele momento agora da palavra de Deus. Nós vamos ver um texto sagrado aqui hoje, muito impactante, a história narrada aqui pelo livro de 2 Reis. O capítulo será de número 4. Bom, eu dei o título dessa mensagem, o Deus da multiplicação. Nós vamos ver o agir de Deus aqui, de um socorro divino, porque Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus servos. Deus não abandona aquele que está clamando, que está pedindo, que está orando. Não, Deus não faz isso não. E nós vamos ver aqui a história de uma viúva, uma situação bem difícil, porque essa época aqui que nós vamos estar lendo, as viúvas viviam uma vida assim muito dura, muito miserável. E ela tem um problema ainda a mais. O marido dela que faleceu, que morreu, ele deixou dívidas. Ele tinha contraído essa dívida ainda em vida, mas ele não conseguiu quitar ela. E ele partiu, morreu. E quando ele morre, ele deixa essas dívidas para sua esposa. Então, além de ter ali a perda do marido, né, ela também vai ter essa dívida que vai acarretar sérios problemas. Mas ela não aceita não. Ela se levanta e vai determinar a bênção. E é isso que você tem que fazer. Você tem que se levantar e determinar. Você não tem que aceitar o fracasso. Ter como estilo de vida a derrota. Amarrado em nome de Jesus, né? Então, não, eu não quero ter esse estilo de vida. Ela também não queria. E essa mulher, então, ela se levanta, ela vai atrás do profeta e o milagre acontece. Por isso que eu dei o título como o Deus da multiplicação, Deus da provisão, Deus do sustento, não é? O livro é aqui de 2 Reis, capítulo 4, e o versículo é o de número 1. Vamos ler aqui e vamos ver o que Deus quer falar. Diz assim o texto sagrado: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Puxa, que situação grave, né? Porque ela está com o coração partido, um problema para ser resolvido. E como se não bastasse isso, esses que ela está devendo agora, em nome do seu falecido esposo, querem os filhos dela como pagamento. Então, imagina essa mãe, a dor no coração dela. Talvez eu esteja falando com alguém que está me ouvindo, ou pela TV Primavera, ou pelas redes sociais, que está numa situação parecida. Pastor, eu, como diz o outro, eu estou num fundo sem pulso, como diz por aí. A minha situação é difícil. Eu adquiri muitas dívidas ao longo de 2024. Essas dívidas elas estão passando agora para 2025. Meu nome está sujo. E eu não tenho recurso, não tenho de onde tirar. O interessante aqui, voltando para a palavra, é que ela não está reclamando. Ela está informando, e é o que você deve fazer. Procurar o seu pastor e dizer: pastor, eu estou passando por um problema. É bíblico, comunicai o santo das vossas aflições. O pastor ali vai orar por você, vai orientar, vai procurar saber o que está acontecendo. Os pastores aqui, nós da Igreja da Graça, ajudamos muitas pessoas que chegam na igreja desesperadas às vezes, dizendo: pastor, eu não sei o que fazer. E quando você toma essa atitude, é o que Jesus disse: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Ela não está batendo em qualquer porta. Ela não está buscando em qualquer lugar. Ela está buscando aqui o homem de Deus. E aí, quando ela comunica o profeta aqui dessa situação, vamos continuar lendo aqui, o versículo de número 2 agora diz assim: E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Não é? Declara-me o que é que tens em casa.
E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Ela tinha tudo o que precisava. Perceba que o profeta não sabia muito bem o que fazer, mas ele já entende o que Deus quer. Deus já está falando ao coração dele. E continuando, o versículo de número 3 diz assim: então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. 4. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Que interessante, né? O profeta diz para ela, olha, pega bastante vasilhas, não poucos, bastante, e entra no quarto, fecha a porta, só você e teus filhos. Interessante isso aqui. A gente não pode deixar entrar na nossa vida, no nosso coração, situações, às vezes até pessoas que mal intencionadas querem atrapalhar a nossa fé. Não, nós devemos deixar entrar no nosso coração a certeza. Nós temos que andar com quem anda com a palavra de Deus, porque senão a gente pode ter problemas. Quando ele diz fecha a porta do teu coração da dúvida. A gente tem que tomar cuidado até com quem a gente fala, não é verdade? Porque senão a gente pode ser contaminado. O profeta aqui está dando uma orientação a ela. Ela pediu a orientação e ele está dando. E tem que ser do jeito que Deus está pedindo. E continuando aqui, diz assim o versículo de número 5 agora. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os teus filhos, e eles traziam os vasos e eles os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram vasos, disse ao teu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então aquele azeite parou. E sabe o que aconteceu aqui? Não vai dar tempo de eu terminar tudo, porque eu quero chamar a novela da vida real. A multiplicação veio nessa casa, a miséria foi embora, ela quitou as dívidas e Deus glorificou. E essa casa foi abençoada. É isso que Deus quer fazer na tua vida, em nome